Livro Orientação da Criança, autora Ellen White, capítulo 5. A Bíblia como manual. O primeiro manual da criança. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. Por meio desse livro, os pais devem ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve se constituir em regra de vida, que as crianças aprendam por ela que Deus é o Pai, e das belas lições das suas palavras, elas devem adquirir conhecimento de seu caráter. Incutindo-se nelas os seus princípios, devem aprender a fazer justiça e juízo. Um livro de promessa, bênçãos e reprovações. A mãe deve conservar a mente fresca e cheia de promessas e bênçãos da palavra de Deus e também das coisas proibidas, para que quando os filhos cometerem o mal, possam apresentar as palavras de Deus como reprovação e mostrar-lhe como estão entristecendo o Espírito de Deus. Ensine-lhe que a aprovação e o sorriso de Jesus têm mais valor do que o louvor e a lisonja ou a aprovação dos mais ricos, dos mais louvados, dos mais sábios da terra. Guie-os dia a dia a Jesus Cristo, de maneira amável, carinhosa e intensa. Não se deve permitir que qualquer coisa se interponha entre vocês e essa grande obra. Seu estudo edifica o caráter. Ao serem levadas para a vida prática, as lições da Bíblia exercem influência moral e religiosa sobre o caráter. Timóteo aprendeu e pôs em prática essas lições. O grande apóstolo frequentemente o sondava e lhe fazia perguntas sobre a história das Escrituras. Mostrou-lhe a necessidade de evitar todo o mau caminho. Ele disse que a bênção certamente acompanharia todos os fiéis e verdadeiros, dando-lhe uma varonilidade íntegra e nobre. Uma varonilidade nobre e completa não vem ao acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Deus abençoará os esforços fiéis de todos que ensinam os filhos como ele orientou. O amor de Deus, um tema agradável. Em cada família, as crianças devem ser educadas na instrução e no conselho do Senhor. As más tendências devem ser controladas e o mau comportamento dominado. E deve ser ensinado aos filhos que eles são propriedades do Senhor, comprados com seu precioso sangue. Eles não podem levar uma vida de prazer e vaidade, seguir a própria vontade e executar as próprias ideias e ainda serem contados entre os filhos de Deus. Os filhos devem ser ensinados com bondade e paciência, que os pais ensinem sobre o amor de Deus, de tal maneira que esse seja um tema agradável no círculo familiar, e a igreja assuma a responsabilidade de alimentar os cordeirinhos, bem como as ovelhas do rebanho. Sua história dá segurança à criança tímida. Unicamente essa percepção da presença de Deus poderá afastar aquele receio que faria da vida um peso à criança insegura. Que ela grave na memória essas promessas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Salmo 34, verso 7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade do monte, e entre eles o exército de inimigos armados, uma poderosa multidão de anjos celestiais ao redor. Leia como na prisão o anjo de Deus apareceu a Pedro, que estava condenado à morte. Como depois de passarem pelos guardas armados, pelas portas maciças e grande portão de ferro, com seus ferrolhos e travessas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Leia a respeito daquela cena no mar, quando os soldados e marinheiros, arremessados de um lado para o outro pela tempestade, exaustos pelo trabalho, pela vigília e longos jejum,
Paulo, como prisioneiro em caminho para o seu julgamento e execução, falou aquelas grandiosas palavras de ânimo e esperança. Agora recomendo-lhe que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Atos 27, 22 ao 24. Com fé nessa promessa, Paulo afirmou aos seus companheiros: nenhum de vocês perderá um fio do cabelo sequer. Atos 27, verso 34. Assim aconteceu, como havia naquele navio um homem por meio do qual Deus podia atuar, toda aquela carga de soldados e marinheiros gentios foi preservada. Todos chegaram a salvo em terra. Atos 27, verso 44. Essas coisas não foram escritas simplesmente para que pudéssemos lê-las e admirá-las, mas para a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus, possa operar em nós, de maneira não menos evidente do que ele operava naquele tempo, fará hoje, onde quer que haja corações de fé que sejam os condutores de seu poder. Sejam fortes na fé e ensine a seus filhos que todos nós dependemos de Deus. Leia para eles a história dos 4 filhos hebreus e impressione a mente deles com o reconhecimento da influência para o bem exercida no tempo de Daniel, devido ao estrito apego aos princípios. Tornar simples as lições da Bíblia. Os pais devem ensinar aos filhos as lições da Bíblia, tornando-as tão simples que eles possam prontamente compreendê-las. Ensine a seus filhos que os mandamentos de Deus devem se tornar a regra de vida deles. Pode acontecer que as circunstâncias os separem dos seus pais e do seu lar, mas as lições instrutivas dadas na infância e na juventude serão para eles uma bênção por toda a vida.